Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Review and Exercise sobre o tema lá de Past Continuous, passado contínuos. Let's go? 35.2 e temos aí o título What were you doing? O que você estava fazendo? Porque é assim que nós vamos falar quando a gente usa o Past Continuous. A gente precisa do quê? Do verbo to be. Ai, mas eu não gosto de verbo to be. Pois tenha que gostar sim, porque o verbo to be ele tá muito inserido no inglês. Só que aqui o to be, ele só vai significar estar no passado. Portanto, eu estava, você estava, tu estavas, nós estávamos e assim por diante. E o verbo principal vai ser a ação que vai receber o ing, o ing, que é o gerúndio do inglês. É o nosso ando, é o nosso endo, é o nosso indo, né? Que são daquelas terminações dos verbos com... Você sabe que no português nós temos os verbos aí que terminam com ar, er, ir, né? Primeiro lugar o a, segundo lugar o é, depois segundo lugar o i. Então nós temos aqui esse ando, endo, indo, onde nós vamos traduzir os nossos verbos em inglês. Então, writing vai ser o que? Escrevendo. Working, trabalhando. É isso aí. É isso que é a questão da continuação, continuidade, da progressão. Passado contínuo, onde você fala sobre o quê? Ações que aconteceram, estavam em andamento no passado. Sempre no passado, tá? Que já lá ficou, lá estava em andamento, lá ficou. Então, você precisa na forma positiva do que? Você precisa do que para fazer frases na positiva? Você precisa do seu sujeito, o verbo to be, verbo com ing e o complemento, que aqui no caso é um objeto. Você tem que lembrar que o was e o were são verbo to be no passado e você tem que entender qual você vai usar com qual. Was usado com primeira pessoa do singular, terceira pessoa do singular, he, she, it. E o were usado com segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural e as outras pessoas do plural, primeira e terceira. Aqui na minha revisão, agora que eu estou olhando, eu não tenho aqui a forma interrogativa. Mas eu vou falar depois sobre a interrogativa. Então, temos aqui essas frases que a gente viu lá na nossa aula. Então, você percebe aqui, ó, sujeito, verbo to be, verbo com ing, objeto, né, o complemento da minha frase. Nós estávamos assistindo TV. Para a negativa, a diferença, tudo bem que é outra frase aqui, mas a diferença é apenas o quê? A presença do not. Aquela questão do not entre o meu verbo to be e o meu verbo principal. E ele vai ficar contraído apenas com o verbo to be. Então, ele vai ficar wasn't ou weren't, ou então você pode usar separado. Was not ou were not. Tanto faz. E para perguntas que eu não coloquei aqui, quando for uma pergunta de sim ou não, você vai usar o verbo na frente do sujeito. Por exemplo, colocar aqui uma de pergunta. Was I waiting for the bus? Ou seja, eu estava esperando pelo ônibus? É uma pergunta que eu estou fazendo para mim mesma. E aí o verbo vem na frente do... Nossa, mas minha letra tá linda para falar o contrário. Verbo vem na frente do pronome pessoal. Sempre numa pergunta de sim ou não. Agora, se for uma pergunta com pronomes interrogativos, tu já sabe que tu vai ter que colocar o pronome interrogativo na frente do verbo to be. Por exemplo, when was I waiting for the bus? Quando eu estava esperando pelo ônibus. Aí o meu pronome interrogativo passa na frente do meu verbo to be. Isso vocês estão carecas de saber, porque eu falo isso desde a aula lá do present continuous. E aí chegou o momento, your moment. Atividade de sala, be right back. Felizmente. Oi! Hello, tava aqui conversando, chitty-chatting com o nosso intérprete, aí a gente acabou, enfim. Então voltamos, we're back, estamos de volta. E bora lá? Let's correct? Let's go!
atividade de sala, momento de você tirar as suas questions. Temos um texto. Desse texto, você tem uma interpretação, não interpretação. Que é isso? Interpretação. E aí, você tem o título e uma imagem que te ajuda até remeter o que significa esse texto. Inclusive, o título tem a palavra que remete a essa imagem aí. The burglar from South Zone. Ou seja, para quem não sabe o que é burglar, é esse bichinho aqui. Esse carinha aqui. Quem é que ele é? Você consegue me dizer? Você imagina que ele seja o quê? É um assaltante. É um ladrão. Para ser mais específica, é uma pessoa que arromba as casas. Ele entra nas casas das pessoas para, né? Daí uma roubadinha básica, né? Que não é correto. Então, nós temos aí 3 palavras que vão falar sobre pessoas que roubam, assaltam, enfim. Mas essa palavra, ela é mais específica para pessoas que vão arrombar a casa dos outros, tá? Que é errado isso aí, não faça isso. Então, the burglar from South Zone, ou seja, vou colocar o ladrão, tá? Para não falar outra palavra, fica estranho. Então, o ladrão da Zona Sul. Da Zona Sul, gente, da Zona Sul. Olha só, temos esse texto, vamos fazer a leitura? Tenho certeza que vocês já fizeram, já leram, responderam, mas vamos lá. When the gate was opening that night, quando o portão estava aberto aquela noite, we noticed all of a sudden that something wasn't going right. Então, o que ele fala aí? Quando o portão estava abrindo aquela noite, nós notamos, de repente, all of a sudden, that something, que alguma coisa não estava indo bem. Alguma coisa não estava certo também. Porque na hora de eu traduzir esse wasn't going right, eu posso traduzir também apenas para não estava bem. Ah, mas esse going é indo bem. Tá, tudo bem, mas dá na mesma, não dá? Não precisa ser exatamente ao pé da letra. Some lights were lit, lights that we never let lit. Olha só o que ele diz aí. Algumas luzes estavam acesas, luzes que nunca deixamos acesas. Lit, acesa. When my father was entering the house by the front door, quando meu pai estava entrando na casa pela porta da frente, he saw that the door lock was cracked. Ele viu que essa porta da frente estava quebrada, cracked. He got frightened. Ele ficou com medo, assustado. What if the burglar was still hiding inside the house? Daí ele se pergunta. He's wondering. Ele está se perguntando. E se, what if, e se o ladrão ainda estivesse escondido dentro da casa? Luckily, com sorte, after we searched the house, depois que nós procuramos, né, a casa, nós vasculhamos a casa, from top to bottom, de cima a baixo, from top to bottom. We found out, nós descobrimos, that just some gadgets were stolen. Nós descobrimos que apenas aparelhos foram roubados. Foram roubados. Bem, já é uma coisa chata, né, ser roubada. Eu que os digo. Olha, alunos da mediação, a teacher aqui na verdade, eu tô no índice do furto. As pessoas me furtam, que é uma beleza. Roubar algumas vezes. Mas é ruim demais, né? Então, é um texto aí sobre isso, bem pequenininho, e sobre o texto é correto afirmar.
A. Ninguém pressentiu nada, houve apenas um pressentimento. O pressentimento foi exacerbado por causa das luzes acesas. Opa, isso aqui chamou atenção. O portão emperrou ao abrir. Tratava-se de qualquer ladrão. Vem, eu tenho uma alternativa aí que chama bastante atenção, que é a C. Porque, olha só, eles perceberam que tinha algo errado quando eles abriram o portão e eles perceberam, né, de repente, que alguma coisa não estava indo bem. Então, ninguém pressentiu nada? Mentira. Houve apenas um pressentimento? Isso aqui também dá na mesma, né? Também, aliás, dá na mesma não, perdão, tiro o meu X aqui. Mas, de qualquer forma, não é minha resposta. Houve apenas um pressentimento. Então, não foi apenas um pressentimento, foram dois. Por quê? Além do portão, o portão estava aberto, as luzes também estavam acesas, luzes que eles nunca tinham acendido. Então, não foi só um pressentimento, você viu o portão lá que estava aberto. E depois você viu que algumas luzes que nunca eles acendem, nunca acendem, a palavra nunca aqui, então são dois pressentimentos. Então não houve apenas um pressentimento, foram dois. Resposta correta, letra C. Por que letra C? O pressentimento foi exacerbado por causa das luzes acesas, que é justamente o segundo pressentimento quando eles viram as luzes acesas. Porque até então o portão ali pode ser, esquecemos, mas as luzes que a gente nem acende, acesa, tem uma coisa errada mesmo. Então letra C, resposta correta. O portão não emperrou ao abrir, afinal de contas estava aberto, e não tratava-se de qualquer ladrão, né? Era uma pessoa que arrombava a casa, então assim, não é um carinha que vai lá e pega, não, ele entra na sua casa, é uma sensação, deve ser uma sensação muito ruim, um estranho entrando na sua casa, pegando suas coisas, nossa, não. Na 2, continuando com o texto, the burglar from South Zone, ou seja, o arrombador aí da Zona Sul. Qual é a alternativa incorreta? A fechadura da porta estava arrombada? Correto. Então não é o que a gente está procurando. O pai que descobriu a situação da fechadura... O pai foi quem descobriu a situação da fechadura? O pai que descobriu a situação da fechadura? A gente sabe que sim. Pensou-se que o ladrão poderia ainda estar na casa? Isso foi pensado sim. Só objetos eletrônicos foram roubados? Sim. E o roubo não foi pequeno, joias e dinheiro vivo foram levados. Não, essa aqui é a minha resposta que a gente não pode dizer que é verdadeira, então ela é incorreta. Porque, olha só, ele só roubou mesmo aparelhos eletrônicos, tá aqui, descobrimos que só foram aparelhos eletrônicos. São esses aparelhinhos, assim, sabe? Coisas que a gente... aparelhinho, pronto. Não vou especificar aqui, porque também nem sei, porque aqui nem está especificando exatamente o que foi roubado de fato, que tipo de aparelho foi. Aí a gente tem aqui o que mais? A gente tem... procurando lá a informação. Qual é a informação? Pessoas que o ladrão poderia ainda estar na casa. Não foi pensado isso. Então a porta estava quebrada. What if the burglar was still hiding? Sim, foi pensado isso sim, perdão. Foi pensado isso, que ele poderia estar na casa, portanto não é incorreta. A incorreta é essa aqui. Quando diz que não foi pequeno, joias e dinheiro vivo foram levados. Em nenhum momento foi dito que joias e dinheiro foram levados. Então, é a letra E. Então, se você não viu a palavra money lá no texto, muito provavelmente você poderia perceber que essa E era incorreta. Se bem que nós temos também palavras que podem ser sinônimos de dinheiro, não somente money no caso. Mas não tivemos cash ali, não tivemos mais nada, então letra E, com certeza. E na 3, você iria completar sentenças com o passado simples dos verbos entre parênteses. Então veja bem, é aquela atividade que a gente fez lá na aula ponto 1. Então você ia colocar como? Gabriela, temos a palavra shop with a friend. Então Gabriela estava comprando com uma amiga, fazendo compras com uma amiga.
que seria interessante. Como é que vai ficar? Gabriela was shopping. Was shopping with a friend. Por quê? Não é só esse verbo que você vai utilizar. Esse verbo aqui vai vir com ing. Só que antes dele, que não está especificado aí, você precisa colocar o to be. Então precisa. Então você já tem que saber. Mas qual é o to be que eu vou saber? De acordo com o sujeito. Se o sujeito é a terceira pessoa, você vai colocar was. Tá? E aqui o shopping é naquela regra de verbos que terminam com consoante, vogal, consoante, né? E como shopping é um verbo monossilábico, você tem aí o quê? Apenas a questão mesmo de saber que você vai dobrar a última consoante para acrescentar ing. Precisa fazer isso nesse tipo de verbo. Na B, when he arrived, quando ele chegou, we. Então, esse é o sujeito que vai fazer a ação no passado contínuo. We, o quê? Prepare. Prepare lasanha. Então, temos aqui, we were preparing lasanha. Eu vou colocar lasanha mesmo. Então, we were preparing. Então, esse were, porque eu estou trabalhando com primeira pessoa do plural. Preparing passa para cá sem o e, porque faz parte do verbo que termina com e. Para acrescentar ing, você tem que tirar o e, como você pode perceber aqui. Na letra C, they, aí você percebe uma negativa. Tem o not aqui e tem o take. Então, they, se é they, vai ser were. Meu verbo to be vai ser were. Então, they weren't taking any photos. Eles não estavam tirando nenhuma foto. Eles não estavam tirando nenhuma foto. Então, esse not vai ficar junto com o verbo to be. Mas eu fiz diferente, eu fiz assim. Were not. Aí eu coloquei o taking depois. Tudo bem. Você pode usar ou assim ou assado, não tem problema nenhum, tá? Contração ou sem contração. My cousin, meu primo ou minha prima, porque não tem distinção de gênero. Aí aqui temos a negativa de novo e o verbo what. Então, se my cousin é uma pessoa e essa uma pessoa é singular, então vai ser o verbo was. My cousin wasn't watching the TV. Então, meu primo ou minha prima não estava assistindo a televisão. Na letra E, the doctor, o médico, uma pessoa só, do sexo masculino ou feminino, ou a médica. Portanto, o meu verbo vai ser o verbo was. E é uma frase na afirmativa, não temos o not aqui aparecendo. Prescribe, ou seja, verbo que termina com E, vai tirar o E, vai ficar como? Was prescribing a medicine to the patient. Ou seja, o médico estava prescrevendo um remédio para o paciente. E é isso, beleza? Assim minhas respostas. E na última, nós temos aí que vocês iam colocar na ordem correta para fazer perguntas. Na letra A ficou como? Why were you wearing a coat? Por que você estava vestindo um casaco? Então, pergunta, tudo é pergunta. Só que aqui nós temos o pronome interrogativo. Ele vem na frente do verbo to be, depois sujeito, depois verbo com ing e o meu objeto da frase, meu complemento. Na letra B, como é que ficaria? Não temos aí um pronome interrogativo, portanto, verbo na frente, sujeito, logo em seguida verbo com ing. Was she working? Ela estava trabalhando? Na C, pronome interrogativo, portanto, ele vem na frente, logo o verbo to be, pronome pessoal, verbo com ing. O que você estava fazendo? Essa pergunta a gente viu durante a aula inteira, né? Na próxima, letra D, where were you going? Isso mesmo, essa loucura aí. Where were, tá? Não se confunda. Where were you going? Onde você estava indo? Onde você estava indo? Porque no português até eu tenho dúvida às vezes. Então, where na frente do pronome to be, do verbo to be, que coisa, que pronome, do verbo to be, logo em seguida sujeito e verbo com ing, tá? Na letra E, você vem aqui, ó, tem um pronome interrogativo e eu fui gaiata, não coloquei nenhuma palavra em caixa alta, né? Esqueci a palavra. Nenhuma palavra eu coloquei, nem coloquei, mano, enfim. Vamos lá.
Isso, maiúsculo, oh meu Deus, maiúsculo com a caixa alta. Eu nenhuma palavra coloquei maiúsculo justamente para confundir vocês, mas quem vem na frente aqui, pronome interrogativo. Então, who was she phoning? Para quem ela estava ligando? Quem ela estava ligando? Seria interessante usar o whom aí, mas foi aí. E aqui vai ficar como? Não tem pronome interrogativo, portanto esse aqui vai para frente. Was he playing a computer game? Ele estava jogando um jogo de computador ou de computador, isso mesmo. Referências para vocês? Gente, essas atividades são bem fáceis mesmo, de verdade, uma questão assim de prática. Espero que vocês tenham aprendido, feito tudo certinho e I see you next class. Bye bye.